fruto da violência, a violência deste chão. Em cada rosto batido por chibatas atrevidas, criaram em mim feridas cravadas no coração. Junte tudo à injustiça, daí nasceu Lampião. Eu sou Virgulino Lampião, eu sou a justiça do sertão. Eu sou Virgulino Lampião, eu sou o governador do sertão. Eu sou Virgulino Lampião, eu sou a justiça deste chão. Eu sou Virgulino Lampião, eu sou o governador do sertão. Muita gente fala do cangaço. E cada um tem a sua história. Cada um tem o seu caminho para falar e para dizer das coisas do cangaço, certo? É evidente que o cangaço foi um movimento de revolta no sertão, no Nordeste. O Hobsbawm, por exemplo, grande escritor, ele falava em bandidos sociais. A Maria Isaura Pereira de Queiroz, que escreveu Os Bandidos Honestos, também tinha um certo viés. Muitos falaram do cangaço. Hoje cangaço fica até, o novo cangaço até já existe. Deixa eu falar isso. Eu estou falando daquele cangaço. Muito bem. Então, existir um cangaço, o Lampião realmente foi o cangaceiro mais famoso, mais inteligente e talvez o mais rico no cangaço, porque ele montou uma verdadeira empresa, Cangaço S.A., certo? E aí ajudou a muita gente, ajudou os pobres, só não, aquela história do Robin Hood, ele tirava daqui para dar ali, não. Ele tirava, ele foi um revoltado, como foram revoltados muitos sertanejos. Ali no sertão, naquela época, ou o cara era um servil do coronel, do fazendeiro, era o chamado jagunço, ou ele era cangaceiro, ou ele era coiteiro, que ajudava os cangaceiros, ou ele era o sertanejo, que sofria, certo? Então era todo um balaio de gato, onde todo mundo se entrava e todo mundo tinha a sua participação. A partir do movimento cangaço, aí surgiram 1000 histórias. Cada um querendo contar a seu bel prazer, dentro de uma realidade que é a sua, certo? Então se pergunta, os cangaceiros tinham consciência política? Eu acho que não. Eu acho que não. Bom, mas então, que consciência eles tinham? Eles tinham consciência de que eles pertenciam a uma classe social inferior, que vivia nos porões. Eram pessoas que procuravam um caminho para poder sobreviver. Outros cangaceiros, chamados cangaceiros, perceberam que eles podiam ter um novo viés. Podiam usar perfumes franceses, podia ter joias, podia ter dinheiro, entendeu? Então eles assaltavam mesmo, assaltavam os ricos, tiravam dos ricos e foram levando essa vida. Isso criou uma situação geral, global, onde os sertanejos oprimidos, o que eles faziam? Perseguidos, porque a perseguição era muito grande àquela gente pobre. Olha, eu vou entrar no cangaço, eu não tenho saída, se eu ficar aqui eu vou apanhar. E teve muitos que apanharam injustamente. Aí entravam no cangaço. As mulheres entravam no cangaço porque elas queriam sair do jugo familiar. Aí elas entravam, vamos para lá. O cangaço foi o refúgio dos oprimidos. Sim. Bom, mas então não existiu o cangaceiro com um pouco de consciência? Olha, eu acho que existiu. Existiram muitos cangaceiros, certo? Muitos.
Senhor Pereira, que veio antes do Lampião, o Antônio Silvino, que foi um grande cangaceiro também, certo? O Meia-Noite, o Candeeiro, o Balão, o Saracura, Pitombeira não, esse era enganador. Ou existia um Pitombeira verdadeiro, o que eu conhecia era enganador, não era cangaceiro, certo? Labareda, certo? Enfim, existiram muitos, cara, e todos eles tinham a sua história, mas as histórias sempre chegavam a um ponto. Vingança, certo? Vingança por causa das perseguições que existiam, ou revolta mesmo. Correto? Agora, na minha opinião, existiu um cangaceiro, certo? Que tinha uma certa consciência política. Até porque, eu vou já dizer quem é ele, para vocês entenderem. Jesuíno Brilhante. E quem foi Jesuíno Brilhante? Se você pensar bem, ele até não tinha muitas características de cangaceiro, porque ele não estuprava, ele não assaltava, ele defendia algumas coisas, mas não tinha esse tipo. E entrou no cangaço também por causa de desavenças políticas. Jesuíno era calado no sentido da família dos calados, que eram do Partido Progressista. A família, o pai era dirigente do partido, ok? E a desavença era com os Limões, que pertenciam ao Partido Conservador na época. Então existiam essas desavenças. E a briga mesmo, o motivo da entrada do Brilhante, do cangaço, foi por causa de uma desavença das duas famílias, certo? Ah, bateram no irmão? Bateram, sim, mas tudo em cima dessas desavenças. Ok, então ele tinha uma certa consciência? Tinha, porque mesmo sendo fazendeiro, porque o pai era fazendeiro, ele alforriou escravos, que na época eles existiam, ele tirou, certo? Ele teve uma luta, antes de ser cangaceiro, ele já fez muitas incursões em vizinhos conhecidos, Limões ou Calados, aí pouco importa, outros fazendeiros. Ele incitou a fuga de escravos, certo? Ele não concordava com aquela situação. Então você veja que ele tinha uma certa... Aí foi obrigado, por causa daquela briga onde o irmão sofreu uma surra, e ele matou o tal do Honorato, e o irmão dele que estava com ele matou um outro lá dentro daquele bar, daquele bar, aquela bodega que eles estavam juntos, quando ele foi tirar satisfação por causa do irmão. Ele terminou matando, ok. Aí não tinha mais saída. Ele já era de um partido contrário ao poder, ao que estavam no poder. Ora, matou um cara. A partir daí, saiu para o mato, fugiu. Porque ele só teve mais uma incursão ainda. Foi quando quiseram culpar alguém pela morte do cara. E que ele chegou no tribunal e abriu a boca e falou, não, quem matou fui eu. E eles não tiveram coragem, porque ele ainda tinha o prestígio político, não tiveram coragem de pegar ali o cara. Não. Tiveram que libertar aquele que estava sendo acusado injustamente, e não pegaram. E o Jesuíno saiu para o mato, foi embora. E lógico, no mato ele começou a ter posições agradáveis, assim, no sentido da palavra, agradáveis, porque ele realmente começou a ter, tomar decisões políticas contrárias ao partido do conservador, correto? Que era não, conservador, liberais era o outro. Muito bem, aí a desavença foi muito grande. E ele começou a tomar uma atitude que, na minha cabeça, é a atitude mais de consciência social que teve.
Vocês perceberam que ele fazia parte de um jogo político. Agora, era seca forte de 77, quando tinha morrido muita gente, 100 mil pessoas. E os flagelados eram multidões de flagelados. O governo central mandava mantimentos para os flagelados e os limões tiravam aquilo e levavam para os seus apaniguados. Nem sempre flagelados, né? Vocês sabem disso, essas coisas só acontecem até hoje, né? Lógico que não é flagelo, mas sabe como é que é. Bom, deixa para lá. Aí o que é que aconteceu? Tinha aquelas caravanas que traziam os mantimentos para os flagelados e os limões pegavam tudo aquilo, desviavam e levavam para os seus. O jesuíno, alguém contou para o jesuíno, e ele falou, Aí ele começou a emboscar essas caravanas, pegar todos os alimentos que estavam ali, e ao invés de... Lógico, ele não machucava o cara que estava dirigindo a caravana. Não, ele só dizia, cai fora, isso aqui é meu, é nosso. Tirava aquilo e distribuía com os flagelados. Lógico que uma ação como essa fez com que ele crescesse no conceito popular e se tornou realmente uma liderança maior. Isso provocou a revolta dos limões, certo? E os limões falaram, não, nós vamos mudar o roteiro, tá? Mudar o roteiro não adiantou, porque naquela altura o Brilhante já tinha um contingente de muitas pessoas que não só se abrigaram na figura dele, como também passaram a atuar junto com ele. Aí houve até aquele caso, eles desviaram as caravanas, levaram mantimentos para um armazém, quando foi de madrugada o Lampião não, o Antônio, oh meu Deus, o Brilhante, junto com muitos flagelados, muitos, mais de 100, quase 200, invadiram a cidade, bem no centro da cidade, prenderam o vigilante, não mataram, veja bem, prenderam, tiraram o vigilante, abriram as portas e tiraram todos os mantimentos, levaram de volta para entregar para os flagelados. Ora, veja, uma pessoa que alforria escravos, aliás, a partir do momento em que ele estava nesse bando, um dos escravos dele, José, certo, passou a integrar o seu bando. E esse mesmo José depois morreu por uma besteira que ele fez, que contrariou as ordens do Brilhante, ordens sociais, certo? Aqui não se faz isso. Bom, deixa eu falar. Mas, de um modo geral, era isso. O Brilhante era uma outra figura. Há quem diga que o Brilhante não era cangaceiro. Ele foi para o mato, ele se embrenhou, ele passou a ser o cangaceiro romântico, porque defendia as donzelas, certo? Agora, pouco se sabe dele ter invadido, de assaltado residências, não fez. Então, para mim, o jesuíno Brilhante foi, se você quiser chamá-lo de cangaceiro, ok, foi um cangaceiro diferente, diferenciado, certo? Que não seguiu aquela cartilha que depois foi implantada pelos bandos, porque o Brilhante veio bem antes do Lampião, bem antes do Antônio Silvino, bem antes do senhor Pereira, enfim, bem antes. E houve essa prática. E, lógico, depois foi feito um romance, Távora, colocando o Brilhante como cangaceiro romântico, etc. Tá? Você até pode colocar dentro dessa linha. Não esses cangaceiros de hoje que eles ficam dizendo aí, o novo cangaceiro, isso é balela, é mentira, é conversa, ok? Como de costume, no final dos meus vídeos, olha, eu vou fazer um apelo a vocês, certo?
vocês se inscrevam no canal, porque alguns estão reclamando, Mesquita, o YouTube não avisa. Se você não for inscrito, o YouTube não te avisa mesmo, certo? Dos vídeos que nós estamos colocando, certo? Então se inscrevam, não custa nada, aperta o botãozinho assim lá, o sino, né, que chama, e você passa. Mas no final de cada vídeo daqui para frente, nós estamos dando os distribuidores do livro Raízes do Cangaço. Tem muita gente me ligando, procurando. Para mim é extremamente difícil, porque eu estou fora do Brasil. Infelizmente, a culpa não é minha, certo? Não é minha, essa culpa eu não tenho. Enfim, eles pedem, não adianta pedir para que... Eu tive que atender um cara... Eu mandei o Francisco mandar o livro para o cara em Lyon, na França. Na França, algumas pessoas estão pedindo esse livro. Eu acho que são brasileiros, sim, porque um é Hamilton. Brasileiro, certo? Brasileiros que moram na França que querem ler o livro, ok. Então, o que eu fiz? Eu coloco aí no final esses endereços dos distribuidores do Brasil inteiro de Raízes do Cangaço. E eu espero que vocês gostem do livro. E aqueles que já começaram ali, não custa nada dar um toque. Olha, já li, isso, aquilo. Enfim, porque o lado gostoso a gente tem que ver. E se inscrevam aí no canal, tá bom? Por favor. Um grande abraço a todos. Mas Jesuíno Brilhante foi brilhante. Esse sim, bandido social. Em cada grão de areia, um pedaço de miséria. Um pedaço de miséria em cada grão de areia. Meu sertão, terra sofrida, onde morre a esperança. Em cada chão pisado, um pedaço de vingança. Em cada chão pisado, um pedaço de vingança. Nesse sertão varonil, a caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. A caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. Liberdade é teu fuzil. Ei, cangaceiro, nesse sertão varonil, a caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. A caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. Liberdade é teu fuzil. Nesse sertão varonil, a caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. A caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. Liberdade é teu fuzil. Ei, cangaceiro, nesse sertão varonil, a caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. A caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. Liberdade é teu fuzil.